Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versículos 41 ao 50, diz assim a Escritura. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês não estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O filme de muito sucesso na década de 90, Esqueceram de Mim, ele retrata a experiência de uma família que esquece seu filho em casa quando estavam saindo para uma viagem de férias. E o resultado disso é que o garoto aproveita a ausência dos pais para aprontar a maior bagunça e confusão como meio de defesa contra os invasores que queriam tirar vantagem da situação. Quando eu leio o texto de Lucas no capítulo de número 2, ou me lembro das cenas do filme protagonizado por Macaulay Culkin, surge uma pergunta intrigante dentro de mim. Como um pai e uma mãe se esquecem de seu filho? O relato bíblico diz que eles foram descaradamente caminho de um dia e não perceberam a ausência de Jesus. Para eles estava tudo bem. Estavam satisfeitos com o cumprimento da obrigação religiosa, mas a verdade é que estavam desatentos, desapercebidos. Somente depois de 3 dias então notaram que havia algo de errado. A presença de Jesus não estava com eles. E no verso 48, Maria tenta justificar a situação, transferindo a responsabilidade para o menino. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos te procurando. E a exemplo desse filme, muitos são os que têm esquecido Jesus pelo caminho, no meio da jornada com suas dificuldades ou dentro de sua própria religiosidade e cerimonialismo, achando tudo muito espiritual. Não se atentaram ainda que a alegria contagiante da sua presença ficou para trás, ficou no passado. Esta é a triste realidade de muitos cristãos e igrejas que, apesar de uma performance religiosa que é rotineiramente executada, já não comungam mais a simplicidade e da alegria do Evangelho, porque esqueceram de mim, diria Jesus. O resultado não poderia ser outro, à semelhança do filme. Muita bagunça, distração, confusão, e aqui eu aprendo algumas coisas. Quando nós esquecemos Jesus, substituímos a simplicidade do Evangelho pela sofisticação eclesiástica. Nós ficamos ávidos por estruturas bem elaboradas, templos suntuosos, liturgias atrativas e nos esquecemos que ele nasceu numa manjedoura e caminhou em ambientes agressivos na poeira da vida. Quando nós esquecemos Jesus, o louvorzão substitui a oração como metodologia para atrair o fã-clube do Cristo Pop. Algumas comunidades mais se parecem com o fã-clube de Jesus do que a noiva de Cristo que espera ansiosa pelo encontro com seu amado. O que vale é fazer barulho para Jesus.
Quando nós esquecemos de Jesus, campanhas milagreiras se tornam o carro-chefe da prática cristã. As reuniões que deveriam ser para celebrar o Cristo vivo e comungar com os irmãos na fé e alimentar-se da sua palavra têm um papel simplesmente secundário. O importante é arranjar um método ou uma fórmula para torcer o braço de Deus, obrigando Ele a nos abençoar, porque afinal de contas, nossa fé está sendo demonstrada através de obras, através das campanhas. Quando esquecemos Jesus, a indumentária e o perfeccionismo religioso se tornam um meio de aperfeiçoar a obra da cruz. Era essa a tentativa de manobrar o favor de Deus através da aparência e de ritos externos que fazia com que os fariseus fossem duramente criticados por Jesus. Eles não entenderam que a graça não se compra através de malabarismos e ginástica religiosa. A graça é de graça. Quando esquecemos Jesus, o culto à personalidade se sobrepõe ao culto à pessoalidade do Senhor. Está explicitamente registrado nas Escrituras que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é o pregador, ou o cantor, ou o ministro que deve ser aguardado com fervor, e sim a presença transformadora de Jesus que nos faz sermos de fato as cartas vivas de Deus para testemunho aos que estão de fora do Evangelho. E eu fico por aqui com um profundo desejo de que não venhamos ser acometidos de amnésia espiritual e assim esquecermos a simplicidade da pessoa e da presença de Jesus, distraídos com a satisfação da obrigação religiosa cumprida ou de entretenimentos espirituais no mundo da fantasia religiosa.